Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 86 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 86. Cidades de refúgio. Leituras do dia. Deuteronômio 19:20, João 17, Salmo 12. Leitura de Deuteronômio. 1. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar as nações, cuja terra te dá o Senhor teu Deus, e tu as desapossares, e habitares nas suas cidades e nas suas casas, separarás 3 cidades no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Preparar-lhe-ás o caminho e partirás em 3 os termos da tua terra que o Senhor teu Deus te fará herdar, e será para que todo homicida se acolha ali. Este, pois, é o caso do homicida que se acolherá ali, para que viva, aquele que involuntariamente ferir a seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com seu companheiro no bosque para cortar lenha, e pondo a sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu companheiro, de sorte que venha a morrer. Este se acolherá a uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando o seu coração se acalorar e o alcance, porque é comprido o caminho, e o mate, não havendo nele culpado de morte, pois não o odiava antes. Portanto, eu te ordeno, dizendo: 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, cumprindo-os, e amares o Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás mais 3 cidades a estas 3, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Porém, se alguém odiar a seu próximo, e lhe armar ciladas, e se levantar contra ele, e o ferir de morte, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão tirá-lo dali, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o poupará, assim tirarás de Israel o sangue inocente, e bem te irá. Não removerás o marco do teu próximo que os antigos colocaram na tua herança, que receberás na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testemunhar contra seu irmão alguma rebelião, então ambos os homens, os quais tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão diligentemente, e eis que sendo a testemunha falsa, que falsamente testemunhou contra seu irmão, então lhe fareis como ele cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. E os outros ouvirão e temerão, e nunca mais se fará semelhante mal no meio de ti. Não o perdoarás, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leitura de Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo mais numeroso do que tu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo.
E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se afofe o vosso coração, não temais, não vos apresseis, nem vos aterrorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne para sua casa, para que não morra na peleja, e outro a consagre. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne para sua casa, para que não morra na peleja, e outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para sua casa, para que não morra na peleja, e outro a receba. E os oficiais continuarão a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem que está medroso e de coração tímido? Vá e torne para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando acabarem os oficiais de falar ao povo, então ordenarão os capitães das hostes à frente do povo: Quando te aproximares de uma cidade para pelejar contra ela, apregoar-lhe-ás paz. E será que, se te responderem paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a entregará na tua mão, e todos os homens dela passarás ao fio da espada. Porém as mulheres, e as crianças, e o gado, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não são das cidades destas nações. Porém, das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá por herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-los-ás totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferezeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que não vos ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Não o cortarás, pois a árvore do campo é o mantimento do homem. Porventura irias tu sitiar até as árvores? Mas as árvores que souberes que não são árvores de mantimento, destruí-los-ás e cortá-los-ás. E contra a cidade que fizer guerra, edificarás baluartes até que esta caia. Leitura de João 17. Assim falou Jesus, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu tenho sido glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo,
enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo estas coisas no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, para que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Leitura de Salmo 12. Salva-nos, Senhor. Já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala mentiras ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Corte o Senhor todos os lábios lisonjeiros, a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando a vileza é exaltada entre os filhos dos homens. Pontos principais. Deuteronômio 19:20. Estabelecimento das cidades de refúgio para proteger o homicida involuntário do vingador do sangue. 3 cidades seriam designadas, e mais 3 se o território fosse expandido. Leis sobre falsas testemunhas, punição com a pena que pretendiam infligir, e sobre a remoção de marcos de propriedade. O capítulo 20 trata das leis de guerra. O sacerdote encoraja o povo antes da batalha. Isenções para quem construiu casa, plantou vinha ou desposou mulher. Dispensa dos medrosos. Deus promete vitória. Instruções sobre cidades distantes, paz com servidão e cidades de Canaã. Destruição total para evitar contaminação idolátrica. Proíbe destruir árvores frutíferas durante o cerco. João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si mesmo, glorificação e retorno à glória pré-existente. Oração pelos discípulos, que sejam guardados no nome do Pai, tenham a plenitude do gozo de Cristo, sejam santificados na verdade, a palavra, e sejam protegidos do mal. Jesus os envia ao mundo como ele foi enviado. Oração por todos os futuros crentes, que todos sejam um, assim como o Pai e o Filho são um, para que o mundo creia. Jesus deseja que os seus estejam com ele para ver sua glória. Salmo 12. Salmo de clamor em meio à corrupção social. Os piedosos desaparecem, prevalecem a mentira, a lisonja e a soberba. Deus responde: por causa da opressão dos pobres, me levantarei agora. As palavras do Senhor são puras, refinadas 7 vezes. O salmista confia que Deus guardará e livrará sua geração. Desafio prático.
Hoje aprendemos sobre as cidades de refúgio, a oração sacerdotal de Jesus e a confiança nas palavras puras de Deus. Salmo 12. Reflita. Cidades de refúgio. As cidades de refúgio apontam para Cristo, nosso refúgio seguro. O pecador arrependido encontra nele proteção do vingador, a justiça divina. Você já correu para Cristo como seu refúgio? Homicídio involuntário versus doloso. A lei distinguia entre pecado involuntário e rebelde. Deus conhece o coração e as intenções. Você confia que Deus julga com justiça, considerando as intenções do coração? Testemunha falsa. A testemunha falsa receberia a pena que pretendiam infligir. Você tem cuidado com suas palavras? Sua testemunha é verdadeira ou você tem distorcido a verdade? Deus na guerra. O sacerdote encorajava o povo antes da batalha. O Senhor, vosso Deus, vai convosco. Em suas batalhas diárias, você confia que Deus está contigo e peleja por você? Isenções da guerra. Deus isentava aqueles que tinham prioridades familiares ou que estavam com medo. Isso mostra que Deus valoriza a vida familiar e não exige que lutemos quando não estamos preparados. Você reconhece seus limites e confia na provisão de Deus? A oração sacerdotal. Jesus orou por seus discípulos e por todos os que creriam neles, nós. Saber que Jesus ora por você hoje deve encher seu coração de segurança e gratidão. Você tem consciência dessa intercessão constante? Santificados na verdade. Jesus pediu que fôssemos santificados na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Você tem permitido que a palavra santifique sua vida, separando-a para Deus? Unidade dos crentes. Jesus orou para que todos os crentes sejam um, assim como o Pai e o Filho são um, para que o mundo creia. Guardados do mal. Jesus não pediu que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos guardados do mal. Você vive no mundo sem se conformar com ele, confiando que Deus o guarda? Palavras puras, Salmo 12. As palavras do Senhor são puras como prata refinada 7 vezes. Você tem confiado na pureza e fidelidade da palavra de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor está cheio de mentiras e enganos? Levantar-me-ei agora. Deus responde ao clamor dos pobres e necessitados. Você confia que Deus vê a opressão e se levanta em defesa dos que sofrem? Como você pode ser instrumento dessa defesa? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.